Hoje eu vou te mostrar por que algumas casas parecem elegantes e outras, mesmo cheias de coisa, não conseguem ter uma decoração bonita. Isso acontece porque tem erros que estragam o visual todo. O problema não é usar itens baratos, e sim fazer escolhas erradas. E não, você não precisa gastar uma fortuna para isso. Com detalhes certos, dá para deixar sua casa moderna e até luxuosa usando o que é acessível. E tudo começa com 7 dicas fáceis de design que vou te explicar agora mesmo. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Fábia e aqui no canal eu te ensino a decorar sua casa de um jeito leve e cheio de alma. Então já se inscreve e vem comigo, porque a gente vai transformar juntos cada cantinho. Agora sim, vamos começar o Você Decora de hoje. Sabe aquelas plaquinhas de parede com palavras soltas tipo home, cozinha, café? Por um tempo isso foi uma tendência na decoração. Só que elas mais parecem placas de loja do que algo feito para sua casa. Eu sei que a ideia é boa, mas o resultado acaba sendo o contrário. Tudo fica sem graça e com cara de vitrine. Sua casa precisa mostrar os seus gostos e para isso nem precisa gastar muito. Então anota essa dica. Dá para transformar uma parede usando o que você já tem em casa. Você pode usar uma moldura antiga, criar algo com tecido, papel ou até com fotos especiais da sua vida. Tudo isso pode virar arte na sua parede. E sabe por que essa dica é tão valiosa? Porque as paredes são um cartão de visita de qualquer ambiente. Então aproveita o seu espaço, teste combinações, inventa e até se diverte e deixa a sua casa com a sua cara. E não para por aí. O que eu vou te dizer agora pode estragar qualquer cantinho. Por mais bonito que seja um objeto, é ruim encher demais a decoração da sua casa. Sabe quando dá aquela vontade de colocar coisa em tudo? Vaso, almofada, flor, bandeja, enfeite. E quando você vê, tem tanta coisa junta que nenhuma se destaca. Fica tudo brigando por atenção. E a casa acaba passando uma sensação de bagunça. É um monte de informação ao mesmo tempo. E tem mais. Muita gente acha que encher o ambiente de itens decorativos é sinal de luxo. Engano seu. Quer um conselho de decoradora? Um bom projeto de interiores sempre pensa no tal do respiro visual, ou seja, escolhe um ponto principal para chamar a atenção e não tenta ocupar tudo. Então anota essa dica. Troque várias coisinhas pequenas por um objeto bonito e que se destaque com estilo, mesmo que o espaço seja pequeno. E olha, eu falo por experiência. Moro num apartamento pequeno e sei como dá vontade de encher cada cantinho. Mas o menos é mais, e espaço livre faz tudo parecer maior e mais bonito. E já que você está aqui, se estiver curtindo essas dicas, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que você quer ver mais conteúdos como esse. Sabe outra coisa que desvaloriza a casa? É quando tudo é liso, brilhoso ou plano demais. Um espaço pode até ter bons móveis e uma paleta de cores agradável, mas se tudo for assim, a sensação será de frieza, de coisa artificial. E não pensa não que a textura é só no que você toca, é também o que você enxerga. Tá, Fábia, mas como eu faço isso de um jeito prático? Imagina comigo esse espaço. Agora muda ele para uma parede com uma decoração, uma manta de tricô, uma cerâmica. Se inspire na natureza. Ela é cheia de texturas incríveis. Cascas, folhas, pedras. Quando você traz isso para dentro da sua casa, você traz junto sensações. Esquece essa ideia de que tudo tem que estar certinho. Misture o liso com o rugoso, o fosco com o brilho. Essa mistura traz movimento e deixa tudo mais interessante aos olhos. É isso que faz a decoração ganhar vida nova. E a próxima dica parece óbvia, mas vai fazer você olhar com mais detalhe para a sua casa. Presta atenção numa coisa que faz toda a diferença. Não tem como uma casa parecer bonita se ela não é bem cuidada. Não adianta ter um sofá caro se ele está rasgado, ou uma cortina linda se ela está toda suja e amarelada. E olha, eu sei que nem sempre sobra dinheiro para arrumar tudo de uma vez, mas o importante é começar, mesmo que seja aos poucos. Vai trocando uma lâmpada aqui, limpando ali, consertando aquele puxador do armário que está solto faz tempo.
A elegância não tá só no que é novo ou caro, tá no cuidado com os detalhes, no capricho com o que você já tem. Isso sim muda o clima da casa inteira. E não precisa se assustar se a sua casa tiver mofo numa parede, uma cadeira manchada, aquela luminária que parou de funcionar. Isso acontece com toda a casa e inclusive com a minha. A diferença está em não deixar acumular. Às vezes, só de fazer uma faxina caprichada, dar uma nova pintura ou trocar o lugar de um móvel, você já dá uma nova cara para o ambiente. E tem coisa mais gostosa do que entrar num espaço limpo, organizado, com um cheirinho de cuidado? O segredo está em manter uma rotina simples, mas constante. Um pouquinho de atenção toda semana faz muito mais do que um esforço enorme uma vez por ano. E aqui vai um conselho que eu sempre repito. Antes de sair comprando um monte de coisa nova, olha com carinho para o que já existe na sua casa. Tem muita coisa boa aí que só precisa de uma ajeitada. Isso mostra que você valoriza a sua casa, que se importa com ela. Se você tá gostando dessas dicas e quer aprender ainda mais, vem comigo para o Clube Decore. Lá tem conteúdos exclusivos, tutoriais, muitas dicas e uma comunidade linda com pessoas que também amam transformar os espaços onde vivem. Agora segura aí, porque ainda faltam 3 dicas preciosas. Vou falar mais sobre os acessórios de decoração, vou te mostrar como usar bem as cortinas, os tapetes, quadros e escolher o tamanho certo dos móveis para deixar tudo combinando. Fica por aqui, porque essa parte é a cereja do bolo. Quer saber o que derruba toda a elegância de um ambiente sem nem pedir licença? Cortina curta. Pois é, muita gente usa ou pelo menos conhece alguém que usa aquelas cortinas que param no meio da parede ou logo abaixo da janela. Elas acabam deixando o ambiente com cara de apertado e com um teto mais baixo. E vamos combinar, não é isso que você quer sentir quando entra numa casa. Mesmo que a sua janela seja pequena, o truque visual de esticar o tecido por toda a altura da parede faz mágica no ambiente. Isso aumenta o pé direito, dá leveza, cria movimento e transmite uma sensação de conforto. E a melhor parte é que esse efeito não depende de tecidos caros. O segredo está no tamanho e não no preço. Mas olha só, se você não curte cortina longa ou se na sua rotina ela não funciona, tá tudo certo também. Essa é só uma sugestão, não uma regra. O mais importante é que você entenda o porquê de cada escolha e adapte ao seu jeito de viver. A decoração não é sobre seguir regras rígidas, mas sobre criar um ambiente onde você se sinta bem. Nas consultorias que eu faço, eu sempre reforço: a casa precisa fazer sentido para você. Não adianta copiar tudo de uma revista se aquilo não combina com a sua rotina. E agora que você entendeu isso, bora falar de algo que realmente muda o jogo na decoração: saber combinar. Porque não adianta ter peças bonitas se elas não conversam entre si. E é isso que vamos ver a seguir. O 6º erro que muita gente comete é usar peças que não combinam com o tamanho do ambiente. Um exemplo bem comum: tapete pequeno demais em sala grande. Isso dá uma sensação de vazio, como se os móveis estivessem soltos. A boa notícia é que isso é fácil de resolver. É só medir direitinho. O tapete da sala, por exemplo, precisa passar por baixo do sofá e da mesa de centro. Quando isso acontece, tudo parece se encaixar e o ambiente fica mais confortável e bonito de ver. Quadros pequenos em paredes muito grandes também causam um efeito estranho. Parece que o quadro ficou perdido no meio do nada. Nesses casos, você pode trocar por um quadro maior ou fazer uma composição com vários menores. E se você quiser ver algumas peças decorativas que funcionam super bem em qualquer espaço, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Lá tem um link da lojinha do Decore com várias sugestões que eu mesma escolhi. E se quiser é só apontar o celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Já vai direto para a lojinha. E tem mais uma coisa: móveis muito grandes em espaços pequenos ou muito pequenos em espaços grandes também quebram a harmonia. Fica tudo apertado demais ou meio perdido. Quando você acerta o tamanho das peças, o ambiente fica leve. Mesmo que você vá montando a casa aos poucos, peça por peça, vale sempre observar isso. E já chegamos na 7ª dica. Esse é um erro super comum e acontece muito quando a gente vai decorando cada ambiente aos poucos.
É normal a gente querer que cada cantinho da casa tenha um jeitinho especial, mas é importante ter algo que conecte tudo. O que acontece é que a maioria de nós vai decorando aos poucos, e isso, claro, é normal. A gente compra uma coisa ali, ganha uma coisa aqui, e quando vê, cada cantinho tá com um estilo diferente. E aí vem a dúvida: como fazer tudo combinar? Uma das formas mais legais é escolher uma cor que se repita. Pode ser uma cor que aparece aqui e ali, um tipo de móvel que se repete, para que tudo faça sentido junto, mesmo sendo diferente. Você pode repetir nos tecidos das almofadas, das cortinas, do tapete e em detalhes como em quadros, flores ou mesmo manter o estilo de móveis em toda a casa. Isso já ajuda muito. Quando cada ambiente é totalmente diferente, a casa acaba ficando meio confusa. Pense na sua casa como se fosse um livro. Cada cômodo é um capítulo, mas todos fazem parte de uma mesma história. Uma história que mostra o que você gosta e o que te faz bem. E com esse último detalhe, sua casa vai ficar ainda mais elegante e com a sua alma em cada pedacinho. E se quiser mais ideias como essa, continua comigo aqui no canal. É só clicar no link que está aparecendo na tela e assistir aos outros episódios do Você Decora. Te espero no próximo vídeo. Até mais!